Bom dia, bom dia, com paz e muita alegria no seu coração. A live de hoje tem o compromisso de entregar um remedinho, uma solução, um consolo, uma suavidade para que você possa agir, corrigir, crescer, avançar no seu casamento, se ajudando e ajudando o seu cônjuge. Fique aqui comigo, que em alguns minutos você vai encontrar uma forma que de alguma forma vai ser a possibilidade de você ajustar o seu casamento de uma vez por todas, passando por desafios que sempre nós os temos, mas de uma forma mais tranquila, eficaz, para que você tenha um casamento saudável, feliz, sustentável e que te faça sentir o sentido de viver a dois. O tema da live de hoje, sem mais delongas, é um casamento doente, como curar? Você saberá hoje, ao final dessa live, depois de alguns minutos, como curar um casamento doente. Eu vou começar a minha reflexão dizendo para você que um casamento doente depende muito do que é o referencial que você tem de um casamento saudável. Você já tem isso claro para você? Porque quando eu chego a um médico e ele me dá o diagnóstico de que o meu corpo está doente, ele tem claro para ele, segundo a literatura médica, o que é um corpo saudável. Então você precisa ter um referencial adequado e saudável do que é um casamento saudável. Mas a grande maioria de nós, quando não somos filhos da separação dos nossos pais, somos filhos de pais desajustados nos seus relacionamentos. A maioria, né? Existe uma exceção de pessoas que são filhos de casais que conseguiram, durante o seu processo educativo, entregar paz, harmonia, funcionalidade no seu relacionamento. Talvez até separados, a sua mãe ou o seu pai lhe entregou o padrasto ou madrasta que tenha também entregue ali no relacionamento deles harmonia, paz e um bom referencial saudável. Mas a grande maioria de nós tem problemas. E eu vou dizer mais. Muitos daqueles que têm problemas no casamento, quando apresentam problemas no casamento, têm problemas que são referenciados em problemas que os seus pais tiveram nos relacionamentos seus. Então, o que eu quero é que você gaste um tempinho ajustando o seu modelo e referencial de casamento saudável, porque senão você vai pegar o molde estragado e tentar encaixar o seu casamento nesse molde estragado, achando que isso é ser saudável. E quando você colocar ali, você vai perceber que não deu certo e que você se decepcionou muito, porque procurou trazer o seu cônjuge e a sua relação para uma formatação que não é de verdade funcional, porque você acha que esse é um referencial saudável, porque de repente é o referencial que você teve pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus avós, pelas pessoas mais próximas que você assistiu o casamento delas. Eu gostaria que você que está aqui comigo pudesse me enviar aqui no chat o que é um casamento saudável para você? Em uma ou duas palavras, o que você de verdade entende que é referencial saudável para um casamento que você gostaria? Manda aí para mim, só para eu ter uma ideia disso e trazer isso para a nossa reflexão, talvez até dizer para você se isso de verdade é
um referencial saudável, adequado de casamento. Porque muitos de nós vemos coisas boas por aí. Nós ouvimos dizer de coisas boas, nós acompanhamos casamentos de famosos, nós acompanhamos casamentos de pessoas importantes na televisão, no Instagram. E aí, de repente, a gente imagina, olha, eu quero isso é bom para mim, isso é um casamento saudável, gostei disso. E talvez não é. Talvez não seja adequado para você. Talvez não faça você e o seu cônjuge funcionarem bem quando acordam e dormem juntos na mesma casa. Então, preste muita atenção, porque tudo que eu vou dizer de agora para frente vai ajudar você a curar um casamento doente, seja o seu, seja de alguém próximo de você. Porém, é muito importante que você cure segundo uma referência saudável primeiro, porque senão você vai tentar encaixar um relacionamento que talvez até funcione e que seja aparentemente doente para você, mas você está querendo levar ele para um referencial que vai ser pior. Porque não é saudável, você não tem essa compreensão de que aquilo não é realidade, não é saudável para você ou até para qualquer pessoa. Mas você não me respondeu. O que é um casamento saudável para você? O que precisa ter? Como você identifica um casamento saudável? Manda para mim aqui no comentário. Agora, como se descobre, então, uma doença? Eu vou dar um exemplo de um casamento saudável. Então, como se descobre uma doença? Vamos dar o exemplo do câncer? Você vai descobrir ela pelo sintoma. Então, de repente, você tem uma dificuldade para respirar, tem uma dor nas costas, e aí o problema é um câncer no pulmão. Você tem uma dor de garganta, um desconforto, talvez seja um câncer de garganta. E assim vai. Mas você vai descobrir pelo sintoma. O que você está vendo é o sintoma, não é a doença. Preste atenção nisso. Você está tendo um problema de comunicação, brigas, agressões verbais, principalmente, talvez até físicas. Você está tendo uma indiferença de uma das partes ou dos dois, uma falta de colaboração, uma irritabilidade, qualquer forma de desconforto que esteja trazendo atrito entre o cônjuge, esposo e esposa, é o sintoma que você está vendo. Não confunda isso com a doença do seu casamento e a causa. Aqui está, de verdade, o diferencial que você vai entender ao final dessa live. Não confunda os sintomas de um câncer com o próprio câncer. Não confunda os sintomas de uma doença no casamento com a verdadeira causa da doença no casamento. No câncer, você vai sentir alguma dor, algum desconforto, a pessoa vai desmaiar sem nenhum motivo aparente. Esses são os sintomas. E você procurando um médico, ele vai procurar diagnosticar a causa desse sintoma. Identifica que é um câncer. E nós ainda podemos avançar um pouco mais e tentar identificar qual foi a causa originária desse câncer, que na maioria das vezes é uma situação difícil de se identificar. No casamento não é diferente. Então vocês estão brigando. Isso não é o problema. Isso não é a doença do casamento. Quando eu perguntar a você num direct, se você estiver ali me pedindo uma ajuda, e você pode fazer isso, eu vou perguntar para você qual é o problema. Você vai me falar o sintoma e não confunda com a própria doença. Porque eu vou perguntar para você onde está a causa disso. Onde está a doença do casamento? E a maioria das pessoas não tem a mínima noção de onde procurar. Mas, como você cura o sintoma? Você vai ali, dá um analgésico, você retira aquela parte que está dolorida. No caso do câncer, você retira o câncer. Mas como se cura a doença? Pela causa. Você precisa olhar com uma lupa, e essa lupa não é uma lupa de verdade, é com o coração, é com a sensibilidade, é com de verdade um interesse profundo em curar o seu casamento, para que você identifique a causa.
E eu posso dizer para você, na grande maioria das situações, qual é a causa e onde ela está? Preste bem atenção. Mire nas pessoas. Não tem erro. Mire nas pessoas. Quais são as pessoas? Você e o seu cônjuge. Não é só o cônjuge. Não aponte para o cônjuge e diga: o problema é ele e eu vou resolver o problema nele. Coloque-se como parte da relação. Com certeza você também poderá ser, e é, muitas das vezes em maior ou em menor grau, parte do problema e parte da doença. Mas seja mais específico, Frederico. Se eu quero curar a doença do meu casamento, por exemplo, eu posso e devo mirar nas pessoas, eu e o cônjuge. Mas seja mais específico. Mire nas relações suas e do seu cônjuge anteriores. As relações mais fortes. Ah, é a relação de trabalho? Não. É a relação lá no templo religioso? Não. É a relação com os amigos? Não. Mire nas pessoas, em especial nas relações mais fortes. Por exemplo, seguindo das mais recentes para as mais antigas, a relação sua com ele e o que aconteceu até aqui, nos últimos anos. Ou desde o começo do namoro, passando pelo noivado, os primeiros anos de casamento, quando veio o primeiro filho, quando veio o segundo filho, quando veio uma doença, quando veio um problema financeiro e como vocês estão hoje. Então, mire nas pessoas, mais especificamente nas relações que essa pessoa viveu e relações mais fortes. Depois você volte um pouco mais e mire nas relações que essa pessoa teve com outros relacionamentos antes de você. Namoros profundos, namoros rasos não, namoros profundos ou casamentos anteriores, principalmente os casamentos, porque são relações mais fortes. Quer voltar mais um pouquinho nessa linha? Aí sim você procura os pais. Pai, mãe, como foram essas relações do seu cônjuge ou a sua com essas pessoas? O que aconteceu nessa história? Então, preste atenção que você vai mirar nas pessoas e não na sua relação. Não tente resolver o problema da sua relação para curar um casamento doente. Você precisa fazer isso para ter um conforto. Então, vocês estão brigando? Eu sugeriria, de uma forma que você vai ter resultado numa mentoria em uma semana, você vai ter uma relação mais gostosa em uma semana. Por quê? Porque nós vamos curar o sintoma, nós vamos dar um analgésico e dizer o seguinte: olha, acalma seu coração, curta a vida com o seu cônjuge, retire isso, retire aquilo e curta a vida. Nós estamos resolvendo os sintomas. Mas em algum momento você se deparará com uma dificuldade maior diante de um atrito, de uma fala inadequada ou de uma experiência que vai trazer de você coisas mais profundas. Então, teve-se um analgésico e uma questão superficial. Agora vamos tratar a doença. Então vai na pessoa e procure as relações mais fortes que ela teve, das recentes para as mais antigas. Está aqui um método, uma regrinha para você seguir. Então, procure o que aconteceu na sua relação com ele, na relação de vocês, num período próximo, os fatos mais importantes que impactaram a emoção, principalmente daquela pessoa ou a sua. Depois você volte em relacionamentos anteriores, principalmente casamentos, se teve alguém casado anteriormente. Relacionamentos profundos, relacionamentos rasos, não, ou seja, relacionamentos duradouros, que chegaram ao ponto de ter filhos, ou namoros que tiveram um quase noivado, alguma coisa assim. Volte um pouco mais e alcance as relações com os pais. Como é o relacionamento com o pai, com a mãe, como era o casamento do pai e da mãe, o que ele viu como referencial de casamento todos os dias ali como uma criança olhando de baixo para cima e vendo como os pais se relacionavam. Depois você pode até procurar, olha só a profundidade, as relações que os pais vivenciaram. Então imagine que o seguinte, os traumas que a sua mãe e o seu pai, ou a mãe e o pai do seu cônjuge teve com outras pessoas em relacionamentos anteriores àquele em que você nasceu e o relacionamento dos seus avós.
que são como o casamento deles impactou a educação dos seus pais, que depois trouxe isso para você, junto com o outro com quem ele casou, para que você percebesse um casamento como referencial saudável ou doente e tenha trago isso para o seu casamento. Onde eu trato disso com essa profundidade? No meu livro, 7 Tempos de um Homem à Prova de Divórcio, eu trato, independente se é homem, se é mulher, de uma revisão de todas as fases da nossa vida, inclusive tratando de questões relacionadas aos nossos pais e a forma como eles nos educaram desde os primeiros dias da nossa vida, para que a gente entenda que a gente entrou nesse casamento sendo uma pessoa formatada, muitas vezes de uma forma que não é funcional para casar. Nós não fomos preparados para isso. Nós temos referenciais de relação e interação humanas que são inadequados, desajustados. Então, trazemos isso para que você possa ter a oportunidade de revisar cada tempo da sua vida, ir relembrando, ir ressignificando as suas emoções, a sua configuração emocional, para que você consiga entrar no seu relacionamento de verdade, com tudo, de corpo, de alma e de coração. Porque quando você entra no seu relacionamento e o outro também entra de corpo, alma e coração, vocês vão errar muito, mas vocês vão errar com amor, vocês vão errar inteiros, e isso não é problema. Eu ontem tive uma discussão com a minha esposa. O que eu faço hoje de manhã? Eu estou livre, leve, solto, dou um beijo de bonzinha, eu te amo, passou. Por quê? Eu não vou arrastar isso. Eu não tenho referenciais anteriores que me fazem querer procurar uma verdade ou uma satisfação ou uma razão fora do meu casamento. Toda a minha razão hoje está dentro do meu casamento. Erramos ontem, o que eu tenho para hoje é viver o meu casamento da melhor maneira. Falou uma coisa inadequada para mim, é com você que eu vou continuar vivendo, e isso não tem outra forma de agir. Eu falei uma coisa inadequada para você, eu não vou emburrar, não vou pro sofá, não vou ficar sem conversar, porque o que eu tenho hoje é o meu casamento com você, mulher. Acabou. Acabou. Não tem escapatória. Agora, quando eu tenho um referencial inadequado de interações que vieram de outras relações, de outros aprendizados, eu tendo a me agarrar àquilo e deixar de lado o meu casamento. Aí eu falo assim para minha esposa: olha, eu prefiro ir para a casa dos meus pais uns dias, porque aqui não está rolando. Eu prefiro emburrar com você, porque eu não quero interagir com você da forma que você pensa. Eu prefiro ficar brigado com você para você ter a clareza de que eu não aceito de forma alguma o seu jeito de ser. Isso estraga qualquer relacionamento no dia a dia e vai se transformando em algo inaceitável e insuportável. Por quê? Porque não colocou-se inteiro no lugar. Se você está num barco no meio do oceano e você fala assim: ai, esse barco está fedido, ai, esse barco está balançando, está me fazendo um enjoo, o que você vai fazer? Você vai tomar um remedinho, você vai fechar o olho, você vai procurar qualquer simpatia, você vai orar, você vai ajoelhar, vai fazer qualquer coisa, mas você não vai se jogar no oceano para morrer afogado, porque você precisa sair do seu barquinho que não está tão confortável. A doença do casamento é o referencial inadequado que nós temos de coisas que ficaram para trás, e nós ainda estamos trazendo essas coisas para o dia de hoje como se fosse uma pedra de salvação ou uma opção em relação ao casamento que nós estamos vivendo. Eu não estou tratando aqui de relacionamentos abusivos, tóxicos, criminosos, agressivos. Você não é obrigado a isso. Você não é obrigado a isso. Porém, a maioria dos relacionamentos com os quais eu trato no dia a dia são relacionamentos que se resolvem em prazo de uma semana. Eu fico impressionado. Uma semana. Sabe por quê? Porque o casamento não tem um problema, a pessoa tem um problema. E a pessoa não tem um problema como uma perna a menos, falta o coração, está faltando uma válvula, ou tem um câncer gravíssimo. Não. O que a pessoa tem é um mindset e um heartset desajustado. Se você muda isso numa conversa terapêutica adequada, a pessoa volta para casa e tem um casamento que presta. Ela manda uma mensagem para mim e fala assim: eu não acredito no final de semana que eu passei.
Não, não acredita mesmo. Você sabe por quê? Porque você tem tudo para ter um relacionamento bom. Você encontrou essa pessoa, você encontrou sintonia nela, vocês estão vivendo aquela vida que vocês escolheram. Vocês se acharam bonitos, interessantes, atraentes. Vocês chegaram ao ponto de escolher viver juntos e ter filhos juntos. Então vocês têm tudo para dar certo. O problema é que ao longo do tempo, batendo de frente com alguns desafios, em vez de encarar os desafios do casamento, olhou para trás, olhou para o lado, olhou para cima, para algum referencial de casamento dos pais, de outro relacionamento que teve, alguma coisa nesse sentido. Compreendeu? E aí você tira o foco do seu relacionamento e acaba dizendo assim: olha, você não me serve desse jeito eu não aceito, assim eu não quero, eu vou pro sofá, eu vou para a casa dos meus amigos, eu vou passar a noite em outro lugar, eu vou dar um gela em você, eu vou ficar emburrado, eu vou brigar com você, eu vou descontar em você a minha raiva, eu vou descontar em você hoje o que você fez comigo no mês passado. Pense que você está num barquinho e que tem que dar certo. Pronto, o meu compromisso com você. O pessoal está perguntando, essa live fica salva? Ela fica. Ela está ficando, estão ficando todas ainda lá no meu feed. Você consegue dar uma maratonada nos últimos meses de live lá, tá bom? A minha pergunta é, você tem alguém que passou pela sua mente que poderia ter a oportunidade de ouvir isso hoje? E, enfim, compartilha com essa pessoa. Pode ser agora, para ela chegar enquanto ainda dá tempo de eu falar a última parte, que será transformadora, porque eu vou dizer, além do que você precisa fazer para curar o casamento, como você faz isso. Compartilhe com alguém que você lembrou. Se você não compartilhar durante a live, compartilhe depois, ela vai estar no feed daqui a pouco. Cuidado! Olha só, quer sarar um casamento doente? Mire nas pessoas e nas relações que essas pessoas tiveram. Frederico, mas você falou que não é para a gente focar no casamento para dar certo e esquecer as relações anteriores? É justamente o que eu estou te dizendo. Mas para você focar no relacionamento atual, você ou o seu cônjuge precisa curar algumas feridas de relacionamentos anteriores e, mais especificamente, aqueles que são mais fortes. Para quê? Porque você, se tiver com uma ferida no ombro, você não vai pensar em mais nada senão nessa ferida. Então, se você tem uma ferida significativa com os seus pais, com um relacionamento anterior em que você foi traído, em que a pessoa foi infiel com você, ou em que você foi rejeitado, ou em que você se sentiu desvalorizado de maneira profunda por alguém que você queria que te valorizasse, você vai ficar sentindo essa ferida e não vai focar no seu casamento hoje com a pessoa que está ali te amando e te entregando o melhor dela. Você fica travado naquilo. Por isso que eu falo, tem que ressignificar essa situação do passado para que essa ferida minimamente cicatrizada dê um descanso e deixe você cuidar do seu casamento hoje, do jeito que ele é hoje, aceitando ele como ele é hoje e não comparando ele com o passado. Não comparando ele com o referencial que você tinha e que na maioria das vezes não é saudável porque não é seu e do seu cônjuge, não é para você. Não respeita a sua individualidade, a sua história de vida e a história do seu cônjuge. Só isso. Então, mire nas relações e comece a conversar com o seu cônjuge. Só que, calme lá. Você que agora assistiu a live do Frederico e falou assim, agora eu vou dar de psicólogo e psicóloga e vou entrar nas relações anteriores do meu cônjuge e vou perguntar para ele o que é que aconteceu, como é que foi, vem cá. Cuidado. Cuidado. Não é bom que esposo e esposa adentrem muito nas questões relacionais feridas do seu cônjuge. Procure um profissional, procure uma outra pessoa para fazer isso de maneira direta, contundente, para resolver mais rápido, ok? Mas você pode e deve. Você pode e deve, no seu diálogo diário, largar da fofoca, largar da notícia, largar da conversa fiada, de coisa que não faz nenhum sentido, e começar a ter diálogos sobre a emoção do seu cônjuge, sobre a sua emoção, dividir isso com ele, interagir nesse nível mais profundo.
entender o que ele passou em outras relações, mas você precisa ter cuidado. Não entre de sola, não entre julgando, não entre afirmando. Faça perguntas e faça perguntas devagar. Não resolva isso tudo de uma vez. Converse hoje, na semana que vem. Perceba se o seu cônjuge está com vontade de verdade de conversar sobre ele. E se ele não estiver, converse sobre você. Você falando sobre aquilo que você sente, com tranquilidade, sem irritação, sem cobrança, sem julgamento do seu cônjuge, ele vai adorar ouvir. Sabe? Pare de falar sobre as coisas só que aconteceu hoje, ou que viu na televisão, ou que aconteceu com um colega de trabalho. Fale sobre essas coisas, um diálogo mais profundo, porém leve. Olha só a diferença que eu vou apresentar para você com essa comparação besta. Você tem duas formas de descer às profundidades de um oceano. Você poderia ser um submarino ou um peixe. Qual você acha que vai causar menos transtorno se fosse uma comparação com o aprofundamento emocional que você vai ter no diálogo a dois diário com o seu cônjuge? Sendo um submarino que desce pesadão ou sendo um peixinho que desce leve? Então, procure um diálogo que seja profundo e leve. Não chega pesado, não chega complicando as coisas. Pergunte. Como é que era lá a sua avó? Como é que era a sua mãe, o seu pai? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece com mais profundidade uma história contada pelo seu próprio cônjuge que envolva as emoções do lar em que ele cresceu, como era a relação de afeto entre o pai e a mãe dele, como que ele se virava com essas emoções. Como que foi depois o desenvolvimento dele num primeiro namoro? Você não precisa saber do que aconteceu, da pegação, se era fulana de tal ou não. Mas as emoções, como ele entrava numa relação. Como ele se sentia quando era rejeitado na escolinha lá por uma menina ou um menino que gostava, que queria namorar e aí não quis, falou que era feia, que era bonita. São coisas tão gostosas de conversar, muito mais interessantes do que a novela. Entender o funcionamento sistêmico das relações que formataram o seu cônjuge e você como vocês são hoje. Como vocês respondem emocionalmente às situações. Você terá muito mais facilidade de entrar numa discussão ou numa conversa em que você precisa pedir algo ou você quer uma mudança no comportamento do seu cônjuge. Por quê? Porque você tem 8 anos de vivência com ele em que você conhece onde você toca. Onde dá certo e onde não dá certo. Tem pessoas que convivem 10, 15 anos, sabem tudo da história do outro, vasculhou com quem ficou, com quem não ficou, quem é o pai, quem é a mãe, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, morou aonde, mas não conhece as emoções de cada um desses estágios do seu cônjuge. E o que elas trazem no dia de hoje de dificuldades ou até de facilidades, habilidades para relacionar com os desafios que vocês dois têm hoje no relacionamento. Então vamos lá, vamos resolver através de um pequeno resumo. Casamento doente, você identifica primeiro pelo sintoma. Tá brigando, tá indiferente, tá faltando sexo, tá faltando intimidade, tá faltando interesse das mais diversas formas, tá faltando colaboração, tá faltando bom senso que seja. Beleza, esse é o sintoma. Procure a causa. Para você procurar a causa, você vai ter que mirar na pessoa, não na relação. O problema não está no casamento. As pessoas têm problemas e jogam seus problemas no casamento. O outro joga também, vira uma guerra, um atrito. Mas o problema está na pessoa, mire na pessoa e mire mais especificamente nas relações mais fortes que essa pessoa teve. Eu já disse, das mais recentes até as mais antigas, se você quiser continuar aprofundando. E cuidado, quando for aprofundar, não seja um submarino descendo e aprofundando, ou um elefante que pula no oceano e vai descendo profundamente e pesado. Seja leve como um peixinho. Vá devagar, converse aos poucos, no dia a dia, vá inserindo emoções, histórias.
situações e experiências que você e o cônjuge viveram que impactavam as emoções de vocês. Sai fora da conversa fiada, sai fora da fofoca, da notícia do jornal, da notícia do trabalho e gastem. Vocês sabiam, olha esse parênteses, que já houve um estudo internacional que identificou que de verdade os casais têm momento de qualidade a dia mais ou menos equivalente a 36 minutos. Isso significa que um casal tem mais ou menos 15 dias de verdade no ano de tempo de qualidade a dois. Pelo amor de Deus, nós temos que mudar isso rapidamente. Tem que aumentar o tempo de qualidade a dois no dia a dia dos casais. Esse é o primeiro ponto. Segundo, já que é pouco, aproveite. Não gaste com besteira, não. Muito menos brigando todos os dias. Briga só um dia, vai na foice. Se prepare, conheça o seu cônjuge e fala, semana que vem eu te pego de jeito. Prepara o assunto, vai lá, senta ele no sofá e fala, agora eu vou falar pouco, vou falar direto e vou juntar aqui e vou... Procura o Frederico, identifica quais são os elementos dos pedidos irresistíveis, vai lá, chegando, pede uma mudança comportamental, pede aquilo que você quer, vaza e passa o resto dos dias aproveitando da melhor forma possível, passeando, tendo relações, fazendo carinho, cuidando dos filhos, viajando, jantando, dividindo carícias a dois, vendo um filminho junto, pé com pé, pipoca. Pelo amor de Deus. Combinado? Alguém tem alguma pergunta para mim? Gostaria de fazer algum comentário? Respondendo quem perguntou de novo, tá? Essa live vai estar gravada no meu feed ali por alguns dias, por tempo indeterminado. Compartilhe essa live com alguém que você lembrou-se. Se passou na sua cabeça, provavelmente é uma intuição de que essa pessoa precisa ouvir isso. Tá com o casamento doente? Para de mirar no casamento e colocar culpa no casamento. Vai na pessoa, procura a causa, mexe lá no coração dela, mexe na mente dela, mexe nas experiências dela, gera valor para ela. Se é você que está passando por dificuldade, peça o seu cônjuge para gerar valor para você, entender as suas emoções, esperar um pouco para cobrar determinadas coisas que não estão dando certo. Deixa para a semana que vem, vamos curtir agora. Coloca dinheiro nessa conta bancária da relação, para de sacar uns dias. Descansa a ferida, depois vocês voltam, mexem nessa ferida e fazem ela funcionar. Diquinhas básicas aí para fazer funcionar. Compartilhe essa live. Manda um direct para mim se você ficou com dúvida, quer colocar isso em prática, gostaria de conversar com o cônjuge sobre alguns assuntos mais profundos, mas de uma maneira leve, entender como as experiências que ele teve no passado podem ser descobertas por você e fazer um relacionamento melhor no dia a dia, e você está tendo essa dificuldade, me manda um direct lá que eu respondo a você. Tem uma situação aqui, vamos lá? Cônjuge tem resistência a tratamento terapêutico. Será que funciona a técnica? Claro que funciona. A pessoa tem vergonha, tem constrangimento de ir ao psicólogo, não é verdade? Você faz isso suavemente no dia a dia. Você só não pode tentar ser o psicólogo, a psicóloga dele para chegar de sola fazendo tudo de uma vez, porque cônjuge nenhum vai aceitar terapeuta, esposo ou esposa. Você já ouviu falar que, mas o terapeuta, o fulano de tal, o amigo, a mãe fala alguma coisa, eu falo todos os dias, ele não me escuta. Quando é o outro que fala, ele escuta. Tá, isso é normal. Não adianta você reclamar contra isso, vai ser pro resto da vida sim. Mas você precisa saber chegar. Você chega como uma esposa. Você é melhor do que a terapeuta. Você é muito melhor do que o terapeuta para curar o seu cônjuge e as feridas dele. Mas tem um jeito diferente de cônjuge, esposa e esposo fazer. Não pode chegar querendo ser terapeuta. Funciona? Funciona assim. Me procura no direct que a gente troca uma ideia sobre isso. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Bora lá? Começar o dia com o coração cheio e a certeza de que o seu casamento está a um passo de ficar muito melhor do que você imaginava. Basta você fazer uma reconfiguração do seu mindset, do seu heartset e ajudar o seu cônjuge com algum jeitinho que só o esposo e a esposa têm de fazer, para que ele se sinta em casa. E se sentindo em casa, ele vai se soltar. E ele se soltando, ele vai de verdade se permitir ser curado. Curado pelo amor
E não pela inteligência de um terapeuta, curado pelo amor da esposa, curado pelo amor do esposo. Vai com jeito, desce na profundidade, mas seja leve, não desce como um elefante jogado no mar. Vai dar certo. Um beijo, um abraço, um ótimo dia, fiquem todos com Deus, até amanhã neste mesmo horário. Ó, tem uma surpresinha para hoje. Hoje à tarde, eu não sei exatamente a hora, eu acho que é às 15, tá? Fica a dica. Eu vou fazer uma live muito mais específica e direta sobre como fazer um pedido irresistível para o seu cônjuge. Quem tiver online, não perca. Eu vou passar a fazer algumas por semana com essa pegada bem mais específica e ferramental na parte da tarde. Tá dado o recado, um abraço, fiquem com Deus, até amanhã.